Educativa, de segunda a sexta a partir das 7 da manhã, aqui na Educativa AM. Voltamos a apresentar o programa William Barbosa, o seu amigo. Você é advogada? Sou advogada, Mas internacional. Sou formada no Brasil e em Portugal. Sou formada em Portugal. Sim, mas tem alguma... Direito internacional. Desculpa, não entendi. Direito internacional. Direito internacional. Direito internacional. Especialista em dupla cidadania. Estudou fora? Estudei em Coimbra, Portugal. Me formei lá. Tem cara de Estudou em Coimbra. Me formei em Coimbra. Legal. Você conheceu o Fátima lá? Conheci, claro. Eu estava em Fátima quando o Papa veio para Portugal, inclusive. Trajada, com aquelas roupas do Harry Potter lá. Santuário de Fátima, que é famoso. Eu tenho vontade de conhecer Portugal. É muito gostoso, tem que ir. Tem parentes que moram lá, inclusive. Viu? Nossa, tem que ir. Dá um jeito. Você Porto comida, você tem consegue o parente. passagem, Hoje em dia comida. consegue umas passagens tão baratas com milhas, meu Deus do E céu. agora tem voo direto, né? Curitiba, Lisboa. 20 segundos. Olha, ele tá metido com essas entradas novas. Ó, que bonitinho. E é tudo coordenação aqui. Eu passo para alguém fazer, mas a galera... Todo mundo. William Barbosa apresenta Personalidade. Quem é o convidado de hoje, amigão? Hoje, mais uma convidada muito especial que nos prestigia, nos honra com a presença, a jovem doutora Vitória Salgueiro, que é advogada especializada em Direito Internacional. Interessante, né? E especialista em dupla cidadania também, muito bacana. Doutora Vitória, seja bem-vinda ao programa William Barbosa. Bom dia, bom dia. Bom dia, William. Muito obrigada aqui. É uma honra fazer parte do programa, poder apresentar mais um pouquinho para as pessoas a respeito da cidadania italiana. Conhecer um pouquinho aí a história da doutora Vitória. Você é nascida onde? Eu sou nascida aqui no Brasil, em Londrina, Paraná. Opa, Londrina. Interior, exatamente. Londrina, Paraná, o nome dos pais. Sou filha da dona Ângela e do doutor Marcos. Também é advogado? Ele é juiz, tá um juiz. pouquinho acima. Juiz. Juiz. Cuidado com o Dr. Marcos. Cuidado com o doutor Marcos. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova, Valentina. E ela, qual é a profissão? Tá se formando médica. A Opa. concorrência na família ali é forte, viu? Legal, legal. O que te levou a se formar em Coimbra, Portugal? Você é formado em Portugal, né? Sou formada em Portugal, fiz minha faculdade lá. Eu sou de família portuguesa, meus avós são imigrantes. Então, todo esse movimento da dupla cidadania, ele é muito forte na minha família, né? Faz parte da minha história também. E eu comecei com isso mesmo. Então, ir para Portugal para estudar, né? Fazer o direito nessa faculdade que é tão renomada, né? Reconhecida mundialmente. Foi uma grande honra e, assim, foi realmente honrar a história dos meus avós que vieram para cá buscando uma vida melhor. E agora que nós temos condições também de voltar à Europa buscando ali mais uma reconexão com a história da nossa família e melhores fontes, experiências. Então foi uma honra a história deles mesmo. O que te levou ao direito? Com certeza o meu pai, a história de vida do meu pai, que é um exímio jurista e me inspirou com certeza na minha carreira. Ele continua nativa. Continua nativa. Aqui em Curitiba ou em Londrina? Hoje em dia ele está em Porto Alegre. Ah, em Teve Porto um Alegre. upgrade na carreira ali, ele Que está em legal. Porto Alegre. Bacana, bacana. E você, logicamente, fala o idioma português também, né? De Portugal. Aquelas palavras que a gente vê muita divulgação assim, existem realmente ou é invenção? Olha, existem sim. É que o brasileiro ele vive na quinta série, né? Não tem muita maturidade para lidar ali com alguns termos. E o português é muito literal, ele é muito sério. Então ele não vê graça no que a gente vê. Para ele não tem maldade nenhuma. E eu vi tem um amigo meu em Portugal que estava ele viu três, só que o cara Exatamente. achei que era Lá, são os também italiano e o muito chama de
poxa vida, é pra ser a minha, né? Fiz legal. Fiche. Rapaz, Assim, eu uso a palavra de que é roteiro. Hoje, eu sou É curiosidade da Eu tenho. Eu, bom dia. Bom eu sei que quando ele pergunta aí, o cara falou, tenho. E quando. Ele é um bizarro, ele E aí, professor Ricardo, como da doutora? Muito bom. mas não tem toda a Portugal que se usa. Muito feio, que se fala, pega no rabo da bicha, né? Que entra no final da. Presta feio, mas tá tudo bem. Outra curiosidade também, você fez faculdade lá, o homem português, Uhum. ele é romântico, depende, como é que é? Porque o brasileiro, às vezes, ele nem é romântico, faz o tipo, né? Olha, pelo que eu vejo das minhas amigas que se casaram com portugueses, elas estão muito felizes, muito bem casadas, dizem que são excelentes maridos. Eu sou casada com um brasileiro aqui, ele é português por descendência, então se puxou ali uma pontinha de romantismo, veio no sangue mesmo, que ele é Do brasileiro. que é o meu salgueiro também, que veio por casamento. Eu consegui casar com um português, né? Ah, tá. Um descendente. O processo dele tá correndo, daqui a pouco tá com o passaporte na mão. Legal. E a mulher portuguesa? A mulher portuguesa, Mulher portuguesa é brava. é brava? É braba. Caramba. Aqui também tem mulher brava, viu, doutora? Aqui no Todas Brasil. descendentes. Posso te afirmar isso. Pois não. Mais alguma coisa, Ricardo? Não. Então vamos lá para o assunto de hoje. A gente vai conversar com a doutora aqui, não vamos entrar no lance da cidadania. E se não der para conversar tudo hoje, a gente vai marcar um novo papo também, tranquilo. Vai ser uma honra sempre recebê-la. Doutora Vitória Salgueiro, com as novas regras aprovadas em 28 de março de 2025, com as novas regras aprovadas, né, a cidadania italiana por descendência ficou mais restrita, limitando o direito automático a filhos e netos de italianos nascidos na Itália. Eu queria, se você pudesse, por gentileza, explicar na prática o que mudou para nós, brasileiros, né, que ainda não iniciaram o processo, doutora. Perfeitamente. Eu trouxe a cidadania italiana porque eu trabalho com diversos ramos de cidadania europeia. Por ter me formado lá, eu tive essa facilidade. E na cidadania italiana nós tivemos diversas alterações ano passado que trouxeram limitações para o alcance desse direito. Então essa nova lei que veio ali em março de 2025, ela trouxe um limite de gerações para essa transmissão, que é uma coisa que não havia na cidadania italiana. Existe na portuguesa, mas funciona de uma outra forma, porque na portuguesa a gente pode sempre renovar as gerações. A partir do momento que um neto de português consegue a cidadania portuguesa, ele consegue transmitir para os próprios netos novamente, e dessa forma a limite de transmissão. Na cidadania italiana era mais abrangente, então um trineto poderia requerer a cidadania de forma direta. Tenho lá meu bisavô, meu trisavô italiano, comprova a minha descendência e são da minha cidadania italiana. Uma cidadania que vem sempre pelo nascimento, né? Vem realmente desse caráter de descendência. E com essa nova lei, o que ela... Então, foi uma lei que ela, em seu caráter, na posição dos meus pares, realmente inesperada, de um rompante, então foi liberador já no dia seguinte pela manhã. Então as coisas não são feitas dessa forma, sem nenhum caso, nenhum aviso, para vir realmente romper ali, limitar um direito que é pelo nascimento. Então essa lei ela tem esse caráter inconstitucional, ela estabelece agora não pode ser italiano original que veio lá da Itália. Essa foi a principal alteração ali, gerou mas o objetivo é realmente trazer das as soluções de trabalhar existem várias aqui. E um pouco da Anitta. Neto por parte de mãe
meu avô materno. O Brasil é uma nação maravilhosa que a gente sim. Baseado em direito internacional. Ok. Com relação à sociedade italiana, que é uma dança feminista, muitas vezes que já estavam do consulado, iniciaram em dúvida sobre uma atividade dos impactos. Como é que isso impacta, né, quem já estava aguardando na fila do consulado e o que ocorre com quem já tinha protocolado isto antes da mudança? Perfeito. Aqui a gente tem alguns cenários que é bom sempre esclarecer para não deixar dúvidas. O processo ele, pode sim ser protocolado através do consulado, né? Podia ter essa alteração de lei. E muitas pessoas estavam na fila para entregar a sua manifestação. Então, quando a gente fala de fila do consulado, é na verdade uma fila de manifestação de interesse. Quem entrava, quem se cadastrava nessa fila é para que conseguisse a oportunidade um dia de entregar a sua documentação no consulado para ter, então, a análise feita e a confirmação da sua cidadania. Quem estava nessa fila e ainda não tinha entregado a documentação, esses realmente tiveram o direito boicotado por essa lei, porque agora não existe mais agendamento. Então pensa, um bisneto que estava lá esperando a fila, eu tenho um agendamento para o ano que vem, veio a lei ali e cortou o direito dele, porque essa lei já está valendo, ela vale no que a gente fala aqui no direito de âmbito administrativo, que afeta consulados e os comunes lá da Itália. Então, quem tem ali, né, é de uma geração mais distante, ficou com esse direito cortado ali, não consegue mais protocolar o pedido. Agora, quem já teve o seu agendamento, quem já protocolou, já apresentou a sua documentação, aí sim, segurança jurídica, a lei não retroage. E o processo vai ser analisado conforme a lei lá da data do protocolo. Esses estão seguros. Mas aí você vai vir até a questão, né? O que acontece com esse pessoal que ficou no limbo, não conseguiu apresentar sua documentação? A gente tem uma alternativa que é a via judicial na Itália. Porque o consulado, né, por ser um órgão administrativo ali, ele não consegue fazer uma análise muito profunda, ele não consegue, digamos assim, ir contra a lei. Por mais absurda que ela seja, ele precisa seguir rigorosamente todos os critérios que são estabelecidos para ele. Então, se ele não pode aceitar mais agendamento, ele não aceita mais agendamento e ponto. Já no judiciário, não. Ali a gente pode discutir. Ali vai ter um juiz julgando conforme leis, conforme princípios constitucionais, direito adquirido. Então, é tudo isso que a gente debate lá no judiciário da Itália. Então, ainda temos essa via que hoje em dia é a mais segura. Hoje em dia é a mais segura para conseguir garantir a transmissão da cidadania. Você mudou a experiência lá. Exatamente. É um posicionamento que do governo na Europa como um todo, de que um movimento de imigração, né? Teve um boom de imigração dos países europeus e o que aconteceu é eles sentem que está acontecendo uma mudança populacional. Então, a população de estrangeiros vivendo em países europeus, hoje em dia, está superando o daqueles europeus nativos, digamos assim. Então, existe uma preocupação dos governos ali de querer manter a sua cultura, suas tradições, né? E com a população de estrangeiros crescendo muito, existe essa preocupação e começou a ser agarrada em as imigrações. Só que a gente tem uma grande diferença aqui, uma coisa grande, é uma pessoa que vem de outra cultura completamente diferente e vai morar na Itália. Outra coisa, são descendentes. A gente não tem ainda traços muito fortes da cultura da nossa. Então, existe algum modificação legal, vai cair. Até porque a Itália, ela tá um decréscimo populacional muito forte. Então, a penetração que a gente tem na cidadania, eles também precisam de obra, eles precisam de pessoas, precisam de população. Cidades, hoje em dia vão ter muito de quando vão ter filho, ou não tem filho, eu, não, essa é a possibilidade de
existe esse movimento ali também. Estamos dando a realidade sobre a população. O processo e o processo judicial. Assim, qualquer tipo de melhor fazer um outro. Processo judicial vai direcionar o judiciário. O processo em si é a mesma coisa. Eu pedi aí é que a gente é isso que depende do tipo de processo. O judicial a lei já existe, a gente já coloca ela capaz de consular a ordem uma série de documentos bonitinhos. A fila ela chegava a 10, 12 anos. Então, e não era uma garantia de que ia passar esses 12 anos e ia emitir o passaporte. Não, era 10, 12 anos para iniciar o processo. Por conta dessa demora absurda, passou-se a protocolar esses processos no judiciário italiano, pleiteando o quê? O atraso injustificado dos consulados para atender esses descendentes. Então, a gente acabou criando, eu digo, né, os juristas internacionais, os advogados italianos, principalmente, desenvolveram essa linha de via judicial para conseguir uma decisão mais rápida. Então, já existe esse processo para conseguir a confirmação da cidadania contra a fila consular. Então, o processo em si, mesma coisa, é só onde a gente protocola. Já fazendo um paralelo aqui, uma via que também é muito conhecida, que também faz parte do universo da via administrativa, é aquela coisa de morar na Itália 3, 4 meses e dar entrada no processo no Comune. Também era um método que o pessoal utilizava para escapar dessa fila do consulado. Por quê? É uma questão, no direito a gente chama de competência, né? Aonde que eu devo apresentar o meu processinho? E você tem que apresentar na autoridade italiana mais próxima, ou responsável pelo seu local de residência. Então, se você mora aqui no Brasil, mora aqui em Curitiba, que é um consulado da Itália, aqui em Curitiba. Então, se você mora aqui, você tem que apresentar o seu processo aqui no consulado de Curitiba. Agora, se eu morar lá, se eu me mudar ali para Roma, aí já é diferente, porque eu tô morando em Roma, então eu posso apresentar o processo na prefeitura de Roma. E que corre muito mais rápido, né, do que a fila do consulado brasileiro. Então, muita gente fazia esse movimento de se mudar para a Itália, para protocolar por lá, só que isso também gerava alguns problemas, porque essa residência nem sempre era verdadeira. Tiveram diversos escândalos aqui de muita malandragem, malandragem, assessorias que vendiam essa ideia sem que a pessoa precisasse ir para a Itália de verdade. Então, muitas cidadanias acabaram sendo canceladas mediante fraude, né? Então, se você não segue as regrinhas do jogo ali, você tem esse risco de perder a confirmação do seu direito também. Só como curiosidade, muita gente até fazia isso com auxílio de empresas erradas, tipo até para buscar uma aposentadoria italiana, né? Muito interesse em cima disso, né? Existe, sim. Teve, né, esse tipo de movimento, sim. E, infelizmente, nem todas as empresas são sérias. Por isso que é importante a gente também divulgar e espalhar o conhecimento. Procurar uma para que as pessoas consigam... Aí que tá, né? Às vezes a pessoa parece até uma pessoa séria. É importante que as pessoas entendam as diferenças e saibam o que estão fazendo, porque às vezes cai numa conversa que parece muito boa, né? Aquela promessa boa demais. O famoso 171. Aí que tá. Então isso é muito complicado. Existe um movimento, doutora Vitória, em andamento no Supremo Tribunal Constitucional da Itália, com julgamento marcado agora para março, a doutora confirma ou não, de 2026, que diz que pode revogar ou alterar o limite de gerações. A doutora poderia... Exatamente. Então, esse movimento que a gente tem é uma audiência que está marcada constitucional, que é o italiano, e eles vão julgar justamente se essa lei é ou não inconstitucional.
nós temos convicção da inconstitucionalidade dela. Então, veio de uma hora para outra, limitando um direito que não pode ser limitado, porque as pessoas que são italianas já são italianas, elas nasceram italianas. O processo é só para que a Itália saiba do nascimento dessas pessoas, consiga fazer os devidos registros para que a pessoa usufrua da cidadania dela, emita o passaporte, vai morar na Itália, vai viajar para os Estados Unidos, exerça todos os direitos que ela tem como cidadã. Então, é um direito que já existe. Esse processo, ele não cria nada, né? Um processo de cidadania não cria, ele é de reconhecimento. Por isso que a gente vai ter, sim, no começo de março, um julgamento sobre a inconstitucionalidade dessas mudanças e, muito provavelmente, essas mudanças vão cair por terra. Aí, você me pergunta, então, daí vai voltar tudo como era antes? A gente ainda não sabe se realmente tudo vai ser como era antes. Principalmente com relação aos protocolos. Nós não temos garantias de que a via consular vai voltar da maneira que era. Até porque eles querem tirar essa responsabilidade dos processos de cidadania da mão dos consulados e centralizar tudo num órgão em Roma. E isso vai gerar, novamente, uma fila muito longa de processos. E qual que é a alternativa que a gente tem nesse caso? Novamente, a via judicial, que é onde se pode obter uma decisão ali num prazo muito menor. Além de economizar diversos custos, né? Você junta diversos famílias ali, os custos judiciais. Esse ano foi um ano de muito medo. Então, muita gente pensando ali, agora perdi o meu direito, o que que eu faço? Assim que for confirmado, né, que o direito ainda se mantém, previsão ali de muitos processos então não tem, a gente vai ter provavelmente um aumento ali do prazo para a confirmação desse direito. Doutora Vitória Salgueiro, personalidade, programa William Barbosa. Mais uma questão, Renato, para a advogada. Agora, doutora Vitória, uma dúvida comum é sobre anos de ancestralidade, sobre o nome modificado, prazos e documentação em geral. Quais são os principais erros aí que as pessoas cometem quando estão pensando em iniciar o processo? Eu costumo falar que o principal é demorar demais para dar entrada, para iniciar, né, tirar esse plano do papel. Muita gente tem esse sonho de ter cidadania confirmada e fica postergando, faz uma pesquisa ou outra, eu deixo para depois. Aí quando chega no momento, agora meu filho já está adolescente, eu quero mandar ele para o intercâmbio, seria interessante eu ter o passaporte italiano aqui para a família toda. Aí pronto, chega lá, doutora, preciso do meu passaporte para o final do ano, já tô com a passagem comprada. Aí eu falo, poxa vida, mas não é, nesse prazo não vai sair o passaporte. Então comece sempre antes de precisar, né? É uma garantia, o direito você já tem, mas tenha a confirmação. Que isso se programe, porque realmente isso é um processo. A gente tem base documental, pesquisa de documento, tem que levantar toda a documentação. Quanto mais gerações, né, quanto mais longe você estiver do seu italiano original, mais documentos vão precisar, né, para a gente montar esse processo. Então, documento muito antigo, às vezes é difícil de buscar, às vezes tem erro, a gente precisa retificar esses erros. Então, essa parte documental, ele depende da realidade de cada família, vai ser diferente para cada caso. Tá com a pasta de documentos pronta? Perfeito, agora a gente dá a entrada lá no judiciário italiano. Essa parte do judiciário, ela costuma ser bastante rápida. A gente tem um prazo ali médio, tá? Depende, lógico, de cada tribunal, mas geralmente em um ano nós estamos com a sentença de confirmação da cidadania em mãos. Aí você me fala, perfeito, Vitória, então um ano depois eu tô com a sentença, vou emitir meu passaporte. Ainda não. A gente tem, e isso não se fala nos blogs de cidadania, isso eu posso garantir para vocês. Depois da sentença, nós ainda temos 2 etapas de registro civil antes do passaporte. Uma etapa lá na Itália, precisa fazer a tua certidão de nascimento, casamento italiana. Então, lá no Comune, a gente registra essa pessoa, o novo italiano reconhecido. E depois, com esse registro italiano, a gente faz o registro consular dele aqui no Brasil. Então, você vai ser registrado no consulado de qualquer forma, porque é o consulado que vai ser a sua ponte de conexão com a Itália, já que você é um cidadão, né, duplo cidadão agora, que mora aqui no Brasil, vai emitir o seu passaporte, a sua identificação italiana, sempre através do consulado. Então, precisa dessas 2 etapas de registro. E isso demora também, são prazos que não dependem de nós, dependem desses órgãos, que são órgãos públicos, né? Então, tem a sua demora ali. Por isso que essa falta de planejamento, eu falo que é um erro muito
muito, muito maior do que um Bonato com um T, Bonato com 2 T's, Giovanni, Giuseppe, que virou João, José. Esse tipo de mudança ali não são erros grandes, são coisas que a gente consegue facilmente corrigir ou argumentar num processo, às vezes nem precisa tanta retificação, porque na via judicial a gente consegue justamente argumentar, trazer fatos ali históricos para o juiz, que às vezes na administrativa, ali no consulado, como ele é muito quadradinho, né, muito literal, que nem os portugueses que a gente tinha comentado, eles não têm essa margem ali de interpretação, de argumentação, então eles têm que seguir retinho, bem certinho o que diz a lei, o que diz cada documento. No judicial a gente tem uma margem um pouco maior para argumentar, inclusive para combater inconstitucionalidades, como essa lei, combater limites, por exemplo, para a via materna, que é uma via que já existe, uma pessoa que tenha, né, que você me perguntou, William, da sua descendência, ele que é por parte materna, se faz diferença. Na portuguesa não faz, mas na italiana pode fazer. Dependendo ali de quem é na sua linhagem, se é uma avó, uma bisavó, isso pode interferir sim na transmissão do direito. Porque quando a gente fala de cidadania, aplicam-se umas leis que hoje em dia podem até não ter aplicação, mas são as leis que estavam valendo lá na época do nascimento, do casamento do seu avô. Então, às vezes faz diferença se era casado, se não era casado, quem que registrou esse filho no cartório, como que foram feitos esses registros. Então, essas leis antigas ainda se aplicam quando a gente fala de cidadania, porque a gente está falando de história, né? História familiar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Por isso que, quando a gente tem esse tipo de limitação que não vai passar no consulado, que não vai passar no comune, a via judicial é a mais segura, porque ali a gente consegue apresentar para o juiz, olha, apesar desse casal aqui, dessa senhora, ter se casado, e segundo a lei da época, ela não ia transmitir a cidadania para os filhos dela, a gente tem a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Hoje em dia não se vê mais dessa forma, esse tipo de situação. Então, por favor, senhor juiz, né, conceda o direito aqui conforme os nossos princípios constitucionais, legais de hoje em dia. Por isso que a via judicial é tão interessante. A gente consegue combater muita injustiça. Fazendo uma brincadeira aqui, estou imaginando o seu pai, que é juiz. Filha, você ganhou a causa, tá? A senhora aqui, não precisa falar mais nada, tá tudo aqui. E quando uma pessoa te procura no teu escritório, dá todas essas explicações, não fica... Porque às vezes tem profissional que, às vezes, né, infelizmente, sem querer generalizar, fica contando história e a pessoa fica viajando. Eu acho que é importante falar a verdade sempre mesmo, né? Com certeza. Todos os caminhos, né? Não, sem dúvida. A gente tem que colocar ali para a pessoa com a maior clareza, para ela ter segurança. Isso. Ok, vou encarar, não vou encarar, preciso, né, saber, né? Eu preciso passar por todas essas etapas aqui, vai ser um pouquinho demorado, tem um investimento aqui financeiro, de tempo, emocional, porque é uma carga emocional muito grande, né? Esse movimento de reconexão ali com a história da família. Então, ela precisa saber de todo esse contexto antes de escolher se vai contratar, quem vai contratar. Então, por isso que eu acho muito importante trazer aqui mais informações até. Eu tenho muitos pares que não concordam com muita coisa que eu falo. Mas você fala demais, a pessoa não vai querer contratar depois. Poxa, mas ela tem que saber tudo o que vai acontecer, por tudo que ela vai passar, todas as etapas. Né? Não é tão simples quando se divulga nos blogs aí. Não é só no Instagram, enfim. Tudo é bonitinho. Tudo é bonitinho. Mas é um Na processo, né? Tem que ser feito por advogado. É realmente uma construção ali de uma argumentação, certo, de um direito. É uma coisa bastante séria isso. Doutora Vitória, o professor Ricardo, mais uma pergunta para a advogada. Eu tenho duas. Antes da pergunta principal, você comentou aí sobre o gasto financeiro, emocional. Qual a custa média, assim, financeiramente falando, de um processo desse? Eu costumo dizer que é de 5 a 50 mil. É muito difícil a gente colocar um custo médio, porque depende muito da realidade de cada família. Quando eu falo realidade, o que que é? Quem que é o italiano da sua família? É seu avô ou é seu trisavô? Vai ser o dobro de documentos ali envolvidos. Você vai fazer esse processo sozinho ou você vai fazer com mais 10 pessoas da sua família? Porque se você fizer com mais 10 pessoas, você vai dividir esse custo com todas elas. Se for fazer sozinho e pagar ainda mais para os seus 2 filhos, você vai ter que arcar com um montante muito maior financeiramente. Só que, por ser um processo bastante extenso, né, leva ali uma média de 3 a 4 anos para que a gente tenha a finalização, né, de todos os procedimentos para a emissão do passaporte.
a gente consegue parcelar também, parcela os honorários, os custos documentais, a gente consegue ir emitindo aos pouquinhos. Então, tudo isso pode ser feito de forma muito organizada, mas realmente não é uma coisa tão acessível, porque não é um produto, não é uma coisa que você pode chegar e comprar. Às vezes existem cidadanias ali mais abrangentes, menos abrangentes. Eu trabalho também com a cidadania austríaca, por exemplo, em que eu falo muito mais não do que sim. A pessoa às vezes fala para mim, não, mas eu pago à vista. Mas não é um produto, eu não consigo te vender isso. Não é porque... não depende se você vai pagar o valor dos meus honorários ou não, que eu vou conseguir a cidadania para você. Depende da situação da sua família, da realidade do seu caso. Então, se você tem o direito, né, se você é um dos contemplados com isso, eu falo assim, é um investimento que não tem preço, né? Poxa vida, quanto a gente investe às vezes em um carro, em um apartamento, né? Guarda dinheiro para conquistar esse sonho. Esse é um também que não abrange todas as pessoas. Não é uma coisa que qualquer um vai lá e compra. Não, são poucos os que têm isso já de nascimento, né? É uma coisa que nasce com você. Então, se você tem essa possibilidade, se você tem como deixar isso de herança para os seus filhos, essa garantia de um passaporte italiano, um passaporte europeu, poxa vida, se planeje, né? Tem como fazer isso de forma organizada para que não pese tanto, porque é um processo que é feito uma vez só na vida e vale infinitamente. Então, uma vez que você é italiano, quantas coisas de consumo a gente não consome e se gastam e se perdem? Um processo de cidadania, por mais que seja um alto investimento, ele é feito uma vez e você tem aquele passaporte para sempre. Ninguém vai tirar ele de você. Ninguém vai tirar esse direito de você. Tá certo. Tem um amigo meu que é japonês, ele é descendente de japonês, ele conseguiu a aposentadoria dele pelo Japão. Pergunta se ele está triste. Exatamente. Ele recebe $2.000 por mês de aposentadoria. Tá ruim, né? Legal tá a nossa aqui, né? Bom, doutora, qual é o seu recado final aqui com relação a tudo isso? E vamos convidá-la para uma próxima também, porque o assunto é longo, né? Tem muita coisa para se falar e a doutora quase não fala. Falando nisso, só para descontrair, o seu pai, que é juiz e nativo ainda, graças a Deus, ele... o que ele fala para você, assim, filha, não, você fala muito, você sabe muito, porque o pai normalmente é coruja, todo pai é corujão. E ele tem uma filha que é com todo respeito, uma grande profissional. Você deu um show aqui, muito parabéns, obrigada, parabéns. Uma profissional honesta em tudo que falou aí, quer dizer, não tem embromação, enrolação, né? Poxa, O que ele fala para você? Olha, eu sou suspeita para falar, pai porque filha, se ele é um pai coruja, eu sou uma filha coruja, né? Também, ele né? é a minha maior inspiração, assim. Eu tenho muito orgulho de poder seguir os passos dele, de estar na carreira do direito também, de ter feito um bom uso, né, da minha carreira, da inspiração que ele me deu. E eu só espero realmente que ele tenha orgulho também, igualmente de mim. Eu acredito que tem. Ele é um pai, assim, fantástico, sempre me inspira, me impulsiona a seguir os meus sonhos, a impulsionar minha carreira. Então, eu acredito que ele esteja ouvindo agora. Se estiver, um beijo, pai. Como Você é nome minha dele? grande inspiração. Marcos Roberto Araújo dos Santos. Marcos Araújo dos Santos, né? Quanta pessoa vai para a vida porque juiz, que começa a verdade. Meu pai é muito inspiração, com certeza. Ele é muito sério em que ele fala, isso de que eu falo, né, da verdade, de parente, tudo isso é reconhecido o trabalho dele. Então, eu não sou a única pessoa que enxerga essa briga, tem, né, os últimos anos aqui, esses saltos, né, diversas emoções na carreira, eu queria não fosse profissional que é. Então, com certeza, uma inspiração ali, uma pessoa muito séria, muito toda a nossa família, cuida muito dos meus avós, nem são os pais, né, são os sogros, mas ele é um fantástico. Minha mãe é muito feliz. Um grande profissional. Grande profissional. Doutor, ela não é boa, não, viu, doutor? Sua filha. Seu recado, doutor, variação aqui, por gentileza, sobre cidadania, sobre esse trabalho todo. Meu recado final é que a cidadania, ela não é
todo mundo. Eu brinco muito com essa frase, muitas pessoas ouvem e não gostam porque pensam que eu estou falando do financeiro e eu não estou. É um direito que atinge poucas pessoas. Todos nós temos uma grande possibilidade de ter esse direito. Porque à medida que as gerações vão subindo, cada um de nós tem 2 pais, 4 avós, 16 bisavós e aí por diante. Então a possibilidade de ter um europeu, principalmente nós que somos aqui do sul do país, é muito grande. Só que esse direito precisa te atingir, né? A documentação precisa permitir tudo isso. Então investigue, se você tem esse sonho, existe uma grande possibilidade de que você tenha esse direito. E se você tem esse direito, não deixe ele guardado no fundo da gaveta. Se você tem a possibilidade de pedir a cidadania, confirmar a cidadania europeia hoje, por mais que você não vá usar o passaporte agora, eu não tenho planos de viajar no final do ano. Pois é, mas daqui a 5, 10 anos, quando você tiver os seus filhos, você vai querer deixar essa herança para eles. Então, isso é uma herança inestimável, maior do que qualquer carro, qualquer apartamento, é um investimento para a vida, é um investimento na sua família. Então, se você tem essa possibilidade, faça a sua dupla cidadania. O seu endereço nas redes sociais, doutora? É @duplopasaporte.adv. @duplopasaporte.adv. .adv, @duplopasaporte.adv. Ali tem todas as informações. Tem todas as informações, podem procurar o meu site também, duplopasaporte.com.br. Ali vocês têm um contato para o WhatsApp e vão receber uma avaliação gratuita da viabilidade do seu processo, que é justamente essa análise que a gente faz da linhagem genealógica, se o direito se transmite até a pessoa, que é o ponto inicial, é o ponto de partida para a gente começar ali a tirar esse sonho do papel. Professor Ricardo, o tchauzinho para a profissional brilhante aí, a doutora Vitória Salgueiro conosco aqui, advogada especializada em Direito Internacional. Foi uma aula, parabéns. Né? Então, Muito obrigada. Inclusive a pergunta que eu fiz, eu achei que era simples, mas você realmente deu uma aula aí. Parabéns, parabéns mesmo. Muito obrigada. Renato Barbosa dando tchau também para a doutora Vitória. Doutora Vitória, Que aula, né? Que aula. foi uma aula, excelente entrevista e felicidades e sucesso para você. Muito obrigada. Verônica, obrigado pela presença mais uma vez. E amanhã tem mais um assunto sobre cidadania, é isso? Sim, amanhã é sobre cidadania alemã. Alemã. Vai ser complementar a da doutora Vitória. Com Sou doido certeza. para tomar o chopp alemão. Tem chopp na Alemanha? Oh, muito chope. Bom, quando a doutora está descansando, quando a doutora não está falando pouco, desculpa a brincadeira, doutora Vitória Salgueiro, mas a senhora é brilhante, viu? E mais uma vez, parabéns. Muito Parabéns, obrigada, parabéns. William. Show de bola. Prazer estar aqui com vocês. Sensacional. Que tipo de música que você curte? Eu gosto muito, tenho ainda muita paixão por música portuguesa. Então, se eu posso indicar uma música de uma banda portuguesa, se chama Deslocado, que fala desse sentimento de pertencer, não pertencer, estar no local em que você se encontra ou não se encontra, e da saudade da terra de Portugal. Como é que é o nome da banda? É Napas, se não me engano. a Da música. música Deslocado. Deslocado, é isso, professor Ricardo? Exatamente, deslocado com Napa. E daqui a pouquinho nós recebemos aqui também, vamos receber o cirurgião de fígado, pâncreas e transplante, o doutor Eduardo Ramos, também trazendo mais informação aqui para o ouvinte do William Barbosa, na sessão Meu Médico, Meu Amigo. Manda a banda para o ar aí. Sensacional. Obrigada, gente. Vontade de vocês. Sensacional. Pode continuar. Opa. Aí, tem vontade de ir para cá. Ó, deixa. Se meu filho casar com a italiana lá, Não, tá feito? o pai dela, o